E aí, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Aproveitar que tá chovendinho aqui na Palhoça. Ai, feriado, a folguinha. Tô aqui, o cabelinho já tá limpinho para mais tarde ir pro culto, ficar bonitinha, né? Enquanto isso, vamos trocando uns pensamentos aqui. São experiências do dia a dia. Deixa eu mostrar para vocês uma rosa. Tá aqui. Gente, essa rosa aqui, ó. Tá caindo as pétalas, ó, tá vendo? Olha. E se você continuar balançando, ela vai caindo. Tem um monte aqui no meu colo. Ó, já perdi bastante. E quando eu ganhei ela do meu namorado, há uma semana mais ou menos, ela era bem cheirosinha. E agora as pétalas algumas estão assim, ó, murchinhas e secas. Então, e quando ele me deu essa rosa, ela era linda e cheia de vida. Cheirosa, muito cheirosa. Isso não faz uma semana, eu acredito. E aí o Senhor me trouxe um pensamento sobre um estudo que eu fiz quando eu estava na faculdade. Eu juntei esses conhecimentos da faculdade e trouxe para minha vida, para a nossa vida espiritual. Essa experiência que eu tive da rosa é exatamente o que reflete sobre o pecado. Essa rosa, quando eu ganhei, ela era cheia de vida, mas para que ela pudesse chegar até mim, ela foi cortada do pé. Automaticamente ela perdeu a raiz. E isso é o que acontece. Eu estava analisando isso que acontece na nossa vida espiritual. Enquanto essa rosa ela estava no pé, ela estava no lugar que era dela por direito, ela exalava um bom perfume e ela tinha vida, porque a raiz nutria, dava os nutrientes necessários para que ela pudesse ter vida, para que ela pudesse ter vigor, ser linda, maravilhosa, cheirosa, tudo de bom. E agora ela está aqui, foi cortada da sua raiz original. Eu tentei manter ela num copo de água por 3 ou 4 dias, mas mesmo assim ela começou a perder o brilho, começou a cair, porque ela já não tinha mais a raiz que fornecia os nutrientes necessários para que ela pudesse se manter viva. Isso acontece com o pecado. O pecado causa isso na nossa vida. Enquanto nós estamos ligados na raiz, que é Jesus Cristo, nós temos todos os nutrientes necessários para se manter vivo, pleno, alegre, feliz, cheio de vida, cheirosos, com vigor, saudáveis. Jesus Cristo, ele é a raiz que fornece todos os nutrientes que nós precisamos para se manter nesse mundo e viver uma vida plena, uma vida com excelência. A partir do momento que nós somos cortados da raiz, que é Jesus Cristo, nós começamos a morrer, a desfalecer. E não importa quão bela e cheirosa era a flor, a partir do momento que ela foi cortada da raiz, ela começou naquele momento o processo de morte. Isso é o que o pecado faz na nossa vida. Não importa qual lindo, qual jovem você seja, quão forte, quão inteligente, se você tem faculdade, pós-graduação, doutorado, carros luxuosos, um monte de coisa, não importa quanto você tenha nesse mundo. Se você é cortado da raiz, que é Jesus Cristo, você começa a perder o brilho, você começa a perder a tua essência, porque nós fomos criados em Deus, nós fomos gerados em Deus
e para a glória de Deus. Então, seria a mesma coisa que a Meg tentasse negar que eu sou mãe dela. Ela saiu de dentro de mim. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 17 anos. E se um dia ela decidisse que eu não sou mãe dela e que ela não conhece a mãe dela, ela não poderia negar que ela saiu de dentro de mim. Ou seja, nós fomos gerados em Deus e para a glória de Deus. A partir do momento que nós cortamos a raiz, não queremos relacionamento com Deus, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, nós começamos um processo de morte. Morte espiritual, morte física, vários tipos de morte. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa que quando eu estava estudando história, uma história que me guardou muito. Na Grécia Antiga, quando um prisioneiro, eles resolviam castigar um prisioneiro, o que eles faziam? Tinha várias formas de castigo, mas uma das formas era eles pegar um prisioneiro e amarrar um cadáver no prisioneiro. E o prisioneiro ele ficava ali com aquele cadáver durante alguns dias. Automaticamente aquele defunto, aquele morto, ele ia se decompondo e isso ia contagiando o prisioneiro que o levava à morte também futuramente. E mais uma vez eu quero refletir aqui sobre o pecado. É exatamente o que o pecado faz na vida do ser humano. Ele vai conduzindo à morte. E com o tempo aquele prisioneiro morria. Então, vamos fazer uma análise aqui. Jesus Cristo é a fonte de vida. Ele disse, quem vem a mim tem vida e vida em abundância. Então, não existe... Me desculpe estar falando compassadamente aqui, mas é uma reflexão. Só tem uma maneira de você ter vida, o resto é ilusão. É você estar enraizado em Jesus Cristo. Sem Ele você não pode fazer nada, você pode ir até uma altura, você até pode fazer de conta que é feliz, mas você até pode negar a natureza de Jesus Cristo e o processo na tua vida. Mas é como eu te disse, não tem como você negar a tua natureza. Você foi feito em Deus e para a glória de Deus. Você veio de Deus e um dia deve voltar para Deus. A tua alma, o teu espírito veio de Deus. Ele soprou em você o fôlego de vida. Então, por mais que você tente negar a natureza de Deus em você, é como você quisesse dizer que esse mundo que nós habitamos não existe. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com você, que está aqui em 1 Coríntios 3:16, que diz assim: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus são vocês. Perdão, vamos ler de novo. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus é vocês. O santuário de Deus é sagrado. Essa é a versão Nova Linguagem de hoje. Eu prefiro a versão King James. Aí você vai me perguntar, tá, João, mas o que é pecado? Como sair dessa armadilha? Como evitar de ser cortado da raiz? Pecado é tudo que te afasta de Deus. E por incrível que pareça, o Satanás, desde os tempos antigos, ele odeia o ser humano. Por alguma razão ele odeia o ser humano, porque nós ganhamos a posição que era dele de adorar e cultuar a Deus.
Hoje nós temos liberdade de cultuar a Deus em qualquer lugar, oferecer a Deus o nosso melhor louvor. Nós somos gerados para isso. Satanás, ele teve essa oportunidade e ele não quis, ele quis ser melhor que Deus, ele quis estar acima de Deus. E ele não tem mais essa chance. E ele quer, o intuito dele, o propósito dele é destruir o ser humano de todas as formas possíveis. Então, se você me perguntar, tá, então agora me diz, o que é pecado? Para algumas pessoas, pecado é... Eles confundem pecado com usos e costumes, doutrinas. Ah, pecado é cortar o cabelo. Ah, pecado é usar joias. Pecado é usar calça. Eu não estou aqui para discutir doutrinas. Eu estou aqui para falar sobre relacionamento com Deus. Pecado, na minha visão, digo eu, né? O pouco que eu entendo, eu também não estou assim, não sou doutor em não sou doutora, né, em teologia, mas eu entendo que pecado é tudo que me afasta de Deus, tudo que tenta destruir o templo do Espírito Santo. Então, se alguma coisa interfere no meu relacionamento com Deus, isso é pecado. Às vezes, um relacionamento pode ser pecado na tua vida, porque a pessoa toma tanto lugar na tua mente, no teu coração, que automaticamente o Deus da tua vida é deixado de lado. Às vezes é um filho, e eu posso te falar por experiência própria, quando eu tive a Meg, eu idolatrava tanto aquele bebê, que Deus já não era prioridade na minha vida. É um pecado. Às vezes você tem um filho e você é tão apaixonado por aquele ser humaninho, e não está errado, desde que não tome o lugar do Deus Todo-Poderoso. Às vezes são pequenas coisas. Netflix, por exemplo, a Netflix tem tanta coisa para você assistir, tanta série que, se você quiser, você pode virar a noite e o dia assistindo, e tem infinidade de coisas. Às vezes é um emprego, às vezes é um carro novo. Ou seja, você pode enumerar as coisas que te afastam de Deus. De repente você estava 2, 3 vezes no culto na semana, e agora, devido ao excesso de trabalho, você vai uma vez na semana. Quando vai? Às vezes você ganha muito dinheiro e você quer aproveitar aquele dinheiro viajando, fazendo viagens longas e duradouras, e esquece do teu relacionamento com Deus, com a igreja e com o corpo de Cristo. Isso para mim é pecado. É tudo que te afasta de Deus. Tá, o que mais é pecado? Na minha visão, como eu te disse, eu estou falando, pecado é quando você tenta destruir o templo do Espírito Santo, como eu li ali 1 Coríntios 13:16. Você não sabe que você é templo do Espírito Santo e o Deus Todo-Poderoso habita em você. Então, a partir do momento que você começa a destruir o templo do Espírito Santo com coisas, isso é pecado, porque nós fomos gerados em Deus e o Todo-Poderoso habita em nós. Então, quando você começa a maltratar o teu corpo, quando você começa a colocar coisas que prejudiquem a tua saúde, e isso não precisa ir longe. Às vezes comer em excesso, comer coisas gordurosas em excesso. Eu estou falando aqui de equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio. Comer é bom, é ótimo, eu amo comer. Desde que não saia do foco, desde que não perca o equilíbrio, desde que não prejudique a minha saúde. Cigarro é uma coisa que eu acho tão desnecessária. Eu entendo que é uma coisa que prejudica tanto o corpo. Bebidas em excesso, prostituição, é você dormir mal. Tem tantas coisas que prejudicam o desenvolvimento do teu corpo. Automaticamente você está se autodestruindo. E é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer destruir o ser humano. Então ele usa todas as formas e estratégias. Eu sinto muito quando eu vejo alguém destruindo o templo do Espírito Santo, que ele te deu
tão pleno, tão saudável para você cuidar, para você gerar frutos, para você fazer coisas boas nessa vida aqui, você começa a destruir. É como como é que eu vou ilustrar para você? Se eu construísse uma casa ampla, uma casa mega grande, com todo o conforto possível que um ser humano precisa, e eu resolvesse sair de viagem e deixasse essa casa para alguém cuidar, e quando eu voltasse estivesse destruído, os móveis quebrados, riscado, tudo vandalizado, as janelas quebradas, eu fico te perguntando como eu iria me sentir. Como eu ia ver a pessoa que eu deixei responsável para cuidar da minha casa? Eu deixei uma casa linda com todo o conforto e quando eu voltei estava destruído pela inadimplência, pelos maus tratos. Assim é o nosso corpo. O Senhor, Ele deu um corpo saudável, um corpo perfeito para nós cuidar, para que Ele fosse, para que Ele pudesse habitar em nós com excelência. Nós somos o templo do Deus Todo-Poderoso. Então, é isso que eu quero compartilhar com você hoje, sobre o pecado. Não permita que o pecado se instale na tua vida, no teu coração. Que você possa encontrar novamente o caminho para Deus, que você possa estar enraizados em Jesus Cristo, aquele que gera vida, aquele que te dá vida e vida em abundância. A minha rosinha tá aqui, ó. As pétalas estão caindo. Daqui a pouco eu vou ter que jogar no lixo. Então, essa é a minha reflexão. Que você possa estar enraizado em Deus. E que aquele que te deu vida, que Ele possa continuar te dando todo o suporte, todo o nutriente que você precisa para viver uma vida plena, uma vida com excelência, uma vida alegre. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira. Se vocês estiverem em mim, vocês podem fazer qualquer coisa. Mas ele diz também: se vocês não estiverem em mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, é ilusão a gente pensar que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus. Ele deixou muito claro: sem mim vocês não podem fazer nada. Esse é o meu pensamento do dia. Espero que vocês possam refletir sobre isso. Deus abençoe a tua vida e a minha recomendação é: viva para Deus e para a glória de Deus. Deus abençoe.